Boa noite, meus irmãos. Trazemos um abraço da equipe do Centro Espírita Manuel Francisco da Luz, em Capoeiras, Florianópolis. Agradecendo já de antemão o convite que a casa nos faz, nos dando a oportunidade de a gente estudar um pouco, entrar nesse universo e se desenvolver também, né? Conhecimento e reflexão. Até que ponto a gente está aplicando ou não essas mensagens nas nossas vidas. Porque toda a atividade espírita, seja ela qual for, o principal objetivo é o aprendizado para aquele que participa, para depois envolver os outros. Primeiro, a reforma tão necessária, essa transformação, cada um dá o que tem. Em tu se melhorando, com certeza. Os espíritos superiores encontrarão sempre os elementos, os dispositivos necessários para jogar as sementes em nós e fazê-las frutificar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, ele está dando um imperativo, sejam. Busquemos a perfeição. E tem um desafio de a gente viver no mundo, como espíritos imortais que somos, e não se intoxicar, não se envenenar com os desafios que o mundo nos oferece, com as tentações diversas. Chico Xavier dizia que a tentação é igual um cachorro louco, raivoso, correndo atrás da gente. A gente foge, mas tá doido que ele dá uma dentadinha. Como lidar com as tentações? Com esses assédios o tempo todo? E aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a mensagem do Espírito Protetor, se intitula com esse nome. Psicografada na cidade de Bordeaux, em 1863, na França. E aí, ele faz a gente refletir sobre um sentimento de piedade. Ele começa assim, eu vou me permitir a leitura para os irmãos entenderem a profundidade desse chamamento para a gente ser perfeito. Aí ele diz assim, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor. Eu vou me utilizar de umas frases de outras religiões. Um ditado católico. Muitas pessoas querem um milagre, mas não querem se livrar do pecado. Na Umbanda, muitos querem um axé, não querem mudar a intenção. Muitos querem conversar com o espírito protetor, ter orientação, mas até que ponto aquilo vai ser realmente útil para a gente arrancar de nós vícios, tendências? Então ele está dizendo aqui, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor. Nós estamos reunidos aqui, o nosso irmão abriu a conversa da noite de hoje, com uma oração, pedindo licença ao Senhor. Estamos reunidos sob as vistas do Criador, de Jesus, da espiritualidade amiga. A gente abriu mão do mundo lá fora para estar aqui agora, reunidos sob essa espiritualidade que em número muito maior está aqui conosco agora, participando desse momento. Então nós estamos reunidos em nome de Jesus. E ele disse, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali estaria ele no meio dessas pessoas. Foi Jesus que deu essa afirmativa. Será que a gente tem condições de ter fé e acreditar nisso, que Jesus está aqui agora conosco? E se estiver, qual é a realidade que ele vai encontrar dentro de nós? Porque Jesus tem olhar mais do que raio-x, mais do que ressonância. Ele percebe a essência de cada um de nós. Naquele momento em que ele estava sendo cutucado pelos hipócritas que trouxeram uma mulher adúltera, que cometeu adultério, como se o homem também não tivesse cometido adultério. Parece que foi só a mulher que fez o adultério sozinha. Ela foi trazida à praça e Jesus foi cutucado. As escrituras dizem que devemos apedrejar as adúlteras. Ele não falou nada.
Estava sentado escrevendo. Foi tentado de novo. Então ele se levanta e diz: quem não estiver pecado, quem nunca cometeu o erro, que atira a primeira pedra. Dizem os entendidos do assunto, inclusive o espírito de Amélia Rodrigues, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que naquele momento ali ele estava mentalmente com cada um. Eu sei o que tu fez. E todos, sem entender aquele poder magnético do Cristo que perpassava, perscrutava cada pensamento de cada um, foram pegos de surpresa diante da resposta que ele deu. Então, os mais velhos começaram a se retirar e a adúltera não foi apedrejada. Ele chegou até ela e disse: cadê os homens que te condenaram? Então ela levantou a cabeça, porque ela não se sentia merecedora. Jesus fez um chamamento. Onde estão eles? Aí então, nesse estímulo, ela levantou. Não sei, Senhor, se foram. Então vai, eu também não vou te condenar. Mas, daqui para frente, não tornes a errar. Segue teu caminho. E a história dela linda, que eu vou contar no final. Aí, Jesus perscrutava o pensamento. Se ele estivesse aqui agora, que sentimentos que ele vai encontrar dentro de nós? A gente teria duas opções. Ou baixar a cabeça, envergonhar e sair fora. Perceber que nós somos dotados de erro. Cutuca para ver. Eu costumo dizer que é fácil falar de Deus quando está tudo bem, quando não entra ninguém na tua casa e violenta alguém dos teus. Quando você não é invisível, quando você não é traído, quando você não é violentado, quando você não passa fome. É fácil falar de Deus quando está tudo bem. Mas na hora dos testemunhos, das dificuldades, então nós temos aí essas características dentro de nós ainda. Então, uma opção seria você sair, baixar a cabeça. Desculpa, Jesus. Não sou digno. Ou, humildemente, se colocar diante dele e dizer: o que queres que eu faça, Senhor? Porque eu sei que, apesar dos meus defeitos, tu me ama do jeito que eu sou. E ainda assim, tu investe em mim para que eu me torne melhor a cada dia. Como assim investe em mim? Será que Jesus investe em nós? Meus irmãos, nós somos herdeiros. Quando você reencarna, você encontrou todo um meio social que te impulsiona naturalmente. Eu vim lá de Capoeiras agora. Eu preciso de um carro. Quem foi que inventou esse carro? Quem foi que criou toda a tecnologia? Eu tive a oportunidade de pegar um instrumento que foi inventado por outras pessoas, ou seja, no social, as solidariedades do conhecimento, mesmo das explorações, permitem com que a gente tenha recursos em mãos. Se fosse um outro contexto, a gente ia ter que ralar. A minha avó dizia que para ir da Vargem Grande, no norte da ilha, até o centro da cidade, tinha que pegar o carro do leite. Levava 4, 5 horas para chegar da Vargem Grande até o centro de Florianópolis. Hoje, meus irmãos, é muito fácil. Para você se comunicar com alguém daqui em Florianópolis, você tinha que ir ali na agência do Correio, escrever uma carta, colocar na urna. O Correio ia levar, passar para o centro de distribuição, levar para o centro de distribuição de Florianópolis, para aí o carteiro pegar. Ia levar uma semana no mínimo para essa carta chegar lá. Aí você ia responder. Ia levar 2 semanas para saber o que a pessoa... Hoje no WhatsApp. E a gente fica bravo quando não tem o risquinho azul aí. E quando a pessoa não respondeu. É tudo tão rápido. A tecnologia. Ou seja, quem é que está investindo em nós? A gente está reencarnando aqui. Por que a gente não reencarnou num mundo, num ambiente onde
O primitivismo ainda predomina. Estamos aqui hoje. Essa luz, quem é que está produzindo ela agora? Teve mãos humanas. Nós estamos sob uma concessão divina em várias coisas. Essas roupas que a gente está usando, o banco que a gente está, tudo tem a mão do homem em diversos aspectos, pelas oportunidades que foram dadas por concessão divina. Então a gente está num mar de bênçãos que a gente não se dá conta. E muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, a gente se revolta. Fácil, se irrita. Mas é natural acontecer isso. É da nossa natureza ainda animal. Nós somos primatas ainda. Estamos nessa condição humana. Temos instintos ainda. E dos instintos até os sentimentos mais puros, vai uma caminhada aí de milhões de anos. Milhões. Demora tanto assim? Mais ainda. Mas chegamos aqui hoje. Fazem ideia o quanto que a gente já caminhou? Qual é a nossa idade? Se a gente for pegar um paralelo ao conhecimento que a biologia nos dá, traçando com o conhecimento que os espíritos nos dão, que a gente vai e volta, e cada passo, cada reencarnação, a gente vai evoluindo um pouco. Quando que surgiu a vida na Terra? Há 3 bilhões e meio de anos. Se eu fosse pegar essa mesa numa régua de tempo, 24 horas, o tempo que a espécie humana apareceu na Terra foram nos últimos segundos, de 24 horas, de um dia. Foi agora. A gente surgiu, ainda há pouco, como seres humanos, Homo sapiens sapiens, espíritos nessa condição. Então a gente passou por todo um trajeto pela animalidade, desde que passamos como princípio espiritual, passando por essas vidas diversas, vida vegetal, vida animal, chegando à condição que estamos hoje, o que que a gente trouxe na bagagem, meus irmãos? Não foi santidade. Não foi pureza. É a animalidade que está latente aqui dentro de nós ainda. Como eu digo, cutuca para ver. Deixa alguém entrar na tua casa e violentar alguém dos teus. Se os dragõezinhos que estão dentro da gente não vão acordar, tá me chamando? Os demoninhos que carregamos dentro de nós estão aqui. Porque o pacotão, o combo que a gente traz de raiva, de ódio, de animalidade, há pouco tempo a gente deixou de ser dinossauro. Estagiamos por ali, como é que era a vida? Então a gente traz esses rudimentos ainda dentro de nós. Mas olha só quanto avanço. Mais de 3 bilhões de anos. E para onde vamos? Jesus é um modelo que não está mais sujeito a erro. Antes da Terra existir, nem existimos ainda, a Terra é mais velha do que a gente. Erro, dedução do conhecimento que os Espíritos nos dão. Jesus já se encontrava nessa condição de espírito puro. E um dia nós vamos chegar nessa condição. Um dia da Via Láctea. Um dia do universo, sabe Deus. Mas chegará momentos que nós não vamos mais estar sujeitos a erro. Isso é lindo, meus irmãos, porque nos dá um convite para a gente se tornar empoderado de uma capacidade de transformar o que eu estou sentindo agora. Eu vi um poema de Cora Coralina. Diante das adversidades, das dificuldades, eu só tenho algumas opções. Ou chorar, na narrativa da vítima, ou sorrir e me encorajar e seguir em frente. Mais ou menos assim, nesses tons. Eu tenho 2 opções nesse processo todo, diante das dificuldades. Ou saio da narrativa da vítima e fico chorando. Ou eu encaro, vejo que não tem colchão macio para se jogar para trás, olho para frente e vou seguir meu caminho. Ergo as mangas e trabalho o que for preciso para transformar o que preciso ao meu redor. Então, nós estamos entendendo hoje o que são sentimentos. E aqui ele fala de piedade. O que é piedade? Vamos voltar para o contexto? A época de Jesus?
Houve um doutor da lei que foi tentar Jesus sobre o destino dele depois que morresse. O que eu preciso fazer, Senhor, para entrar no reino dos céus? Jesus, percebendo a perspicácia ali do homem, devolveu para ele. O que está escrito na lei? Traz aí. Vamos discutir e vamos interpretar. Ele querendo então se mostrar que era o melhor advogado da região, o melhor juiz do STF da época. Ele disse: amarás a teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, tua posse. E ao próximo como a ti mesmo. Opa, tem pegadinha aí. Ao próximo como a ti mesmo não estava em Deuteronômio. Ele acrescentou, porque haviam duas correntes na época. Assim como tem hoje, esquerda e direita. Quem era o meu próximo? Tinha uma corrente que dizia que meu próximo era só os judeus, era só a minha tribo, meu povo. Os outros não mereciam entrar no reino dos céus. Mas já se tinha essa noção, que havia um mundo espiritual depois que morresse. E já tinham essa percepção. Isso é muito antigo, essa ideia, a crença no pós-morte, que a gente continua. Mas havia uma outra corrente de um profeta chamado Hillel, que era mestre de Gamaliel, que foi mestre de Saulo de Tarso, que dizia que o próximo é todo ser humano na terra. Foi por isso que Jesus escolheu ele, para que ele então dispersasse as ideias do cristianismo para o mundo todo, não ficasse circunscrito só numa bolha. Porque se não tivesse esse pensamento, o cristianismo já teria ficado circunscrito a um grupinho só e não teria essa expansão que tem hoje. Aí ele colocou lá, o próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse, respondesse bem, fazes isso e entrarás no reino dos céus. Aí ele tentou devolver para Jesus, porque ele não ficou satisfeito. Tá, mas quem é meu próximo? Na época, houve um cisma nas tribos de Moisés, onde das 12 tribos, 10 ficaram mais ao sul e tiveram como capital, duas, como capital Jerusalém, que eram os judeus e os benjamins. As outras 10 tribos ficaram mais ao norte e tiveram como capital Samaria. Eles se odiavam. Igual essas polarizações de hoje, ao ponto de criar ruptura dentro de casa, na família. Isso não é recente, é só recapitulação desses vícios que nós temos. Ah, tu não acredita no que eu quero, eu levo para o lado pessoal, não gosto mais de ti. A ciência explica. Mas eles se odiavam, ao ponto de um samaritano passar por Jerusalém, era apedrejado, cuspiam com ódio. E hoje a gente vê isso ainda em Jerusalém. Hábitos passando, jovens mesmo, carreados de ódio. Pessoas de outras religiões passam e cospem. Nutrem isso. Na época era muito comum. Se um judeu passasse por Samaria, a trabalho, a negócios, corria o risco de ser apedrejado, porque um interpretava que o outro deturpou as leis de Moisés. E Jesus dá então uma parábola. Havia um homem que, passando a caminho, foi tomado pelos ladrões, que o despojaram e deixaram nu e semi-morto. Estava caído. Sem roupa, sem nada. Então passa um sacerdote. Eu fico imaginando o advogado na hora ali. O que o sacerdote ia fazer nessa narrativa de Jesus? O sacerdote olhou, viu que não tinha ninguém. Certo, perguntou, não é ninguém dos meus, não tem nada para me dar. Ninguém está me vendo, não posso tocar nele, porque senão eu me torno impuro.
Essa foi uma das batidas que Jesus deu de frente contra os fariseus, hipócritas, porque eles achavam que se tocassem alguém sujo, impuro, eles iam se tornar impuros. E Jesus deu exatamente o exemplo contrário. Quando uma pessoa está impura, é a tua luz que purifica a pessoa, é o teu bem, o teu amor que purifica a pessoa. Aí, passou adiante. Passa um levita, tipo um coroinha, um discípulo do sacerdote. Também passou e não fez nada. Eis então que passa um samaritano, e quando vê, aí acontece a maravilha toda. Agora eu vou voltar lá para o conceito de Jesus, do doutor da lei, dos níveis do amor. Quando ele disse, amará a Deus de todo o teu coração, tem um significado aí. Para nós, ocidentais, o conhecimento, a sede é no cérebro, o sentimento é no coração. Para os judeus, sabedoria e sentimento está no coração, que é o sentimento puro dotado de sabedoria. Aquele amor verdadeiro, aquele sentimento puro, mas um sentimento inteligente, sem piegas, sem ingenuidade, um amor sábio. Esse é o primeiro nível, o amor-sentimento, com sabedoria. Amarás a teu Deus de toda a tua alma. Para os judeus, o conceito de alma é o mesmo da doutrina espírita. É o espírito encarnado. Quando nós estamos no corpo, nós somos, esse pacotão todo, espírito, perispírito e corpo, nós somos uma alma. Os judeus têm esse entendimento. Mas, além disso, eles interpretam como atitudes. Não vimos falar que uma atitude fala mais do que 1000 palavras? Não adianta dizer que me ama e fazer o contrário. Não adianta jurar no pé do altar promessas de fidelidade, dizer que ama e cometer atitudes diversas que contradizem esse sentimento. Não adianta tu ver uma quantidade de louça para lavar e dizer para a esposa ou para a mãe, eu te amo, amanhã é dia delas. Vê aquilo que está para fazer e não ajuda e não faz nada. Ou seja, há um abismo muitas vezes entre o que tu diz, que tu sente e aquilo que realmente é, de fato. Na verdade, amor, atitude. Então, amor, sentimento, amor, atitude. E o terceiro nível do amor é de toda a tua força, de todo o teu poder, está relacionado à posse. Ou seja, tudo que é meu também passa a ser teu. Quando dois se unem por amor, eles estão dizendo, na comunhão universal de bens, que nada nesse universo de físico, de material, vai ser o suficiente para deturpar esse amor que eu sinto por ti. Então, por isso que muitas vezes as pessoas se casam por comunhão total de bens. Isso já é antigo, é herança judaico-cristã. Porque tudo que é meu passa a ser teu, nada vai me impedir de nutrir esse sentimento que eu tenho por ti. Nada vai fazer eu ter atitude contrária para depor contra esse amor. Então são os 3 níveis do amor. Aí Jesus pega o samaritano, que quando viu o homem, primeira fala, foi tomado de compaixão. Olha que lindo. Ele se projetou e se viu ali. Imagina a gente caído na rua, sendo assaltado, sem roupa, nessa chuva, nesse frio. Passa um, olha, não faz nada. Passa 2, não faz nada. Passa o terceiro, foi tomado de compaixão. Aí vem as atitudes. Tem uns 6 verbos ali na parábola, mas basicamente assim, desceu do cavalo, foi até ele, dispensou as feridas, deitou óleo, levou para o cavalo e levou uma hospedaria. Amor, atitude. Não ficou só no sentimento. Talvez o sacerdote teve um sentimento, mas passou por causa das suas crenças.
O samaritano teve as atitudes. Quando chegou na hospedaria, ele pegou do bolso, ao terceiro nível do amor. O que é meu também passa a ser teu. Ele não perguntou quem era a pessoa, se conhecia, se não conhecia, e disse para o dono da hospedaria: toma isso daqui, eu vou sair. Se amanhã eu voltar e faltar alguma coisa, eu te pago o restante. Mas trata ele como se fosse eu, alguém importante para mim. E assim o dono da hospedaria fez. Aí Jesus devolve a bomba para o doutor da lei. Para ti, quem parecia ter sido o próximo daquele que caiu, que foi assaltado? Aí Jesus disse: vai e faz o mesmo. É nesse sentido aqui que esse espírito protetor resgata. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob o olhar do Senhor. Fazendo para nós agora. Vamos falar da gente. Se entra alguém aqui na casa, como é que a gente vai receber essa pessoa? A gente vai fazer um raio-x, né? Vai escanear, vai avaliar como é que a pessoa está entrando, de que jeito ela está entrando. Se é alguém da rua, com cheiro típico de quem não toma banho há um mês, ou se é alguém que veio num carrão, aquinhoado, bem apresentado, como é que a gente vai receber essas pessoas? O lindo da doutrina espírita é que ela bota por terra todo e qualquer tipo de preconceito e preferências, porque hoje eu estou nesse corpo. E ontem? Qual era o corpo que eu estava? E na próxima reencarnação? Qual é o corpo que eu vou ter? Não sei, gente. Imagina a cena. Será que nós estamos preparados, Rita? Entra um homem barbudo, com a barriga desse tamanho, esperando uma criança, grávida. E ao lado, uma mulher que, biologicamente, é o pai dessa criança. Ou seja, uma família trans. Será que nós vamos saber lidar com essas adversidades? Porque daqui para frente é o que vai acontecer em número. Pessoas com diversas transições, níveis de transição, e que nós vamos passar ou já passamos, porque o espírito não tem sexo, a gente migra o tempo todo, e dependendo das compulsões que você avulta, aquilo se repete, até você voltar de novo e migrar, e ter os seus equilíbrios, a gente vai tendo esses momentos de experimentação, de desejo, de diversas polarizações, que nem sempre condiz com o corpo fisiológico que você tem. É da natureza do espírito. E só olhando do satélite em cima, antes e depois, que a gente tem esse tipo de compreensão. Como é que a gente vai receber essas pessoas? Que sentimento isso vai acontecer? Vai arrebatar o nosso coração? Indiferença? Então, se a gente quer a presença dos espíritos superiores, regendo a nossa vida no dia a dia, queres uma inspiração na prova? Queres uma inspiração no teu trabalho? Uma dificuldade? Uma doença? Num desafio qualquer? Tem que ter a nossa contrapartida. Eles estão a nos ajudar, mas eles não vão violentar o nosso momento. Se a gente ainda se coaduna com certos padrões, eles vão nos permitir experimentar aquelas tendências até que, pelas consequências, nem sempre saborosas, muitas vezes azedas, a gente vai criando asco naturalmente por aquilo não te apetece mais e você passa então a desejar outros caminhos, outros atos que não aquilo. Eu costumo dizer que espírito ruim, obsessor, eles não têm a capacidade de inventar nada na gente. Espírito ruim não inventa, ele só aumenta. Ele só potencializa aquilo que tem dentro de nós. Eu já falei uma outra oportunidade aqui, eu não sou referência,
Mas eu acho que Deus, quando me deu esse corpo, nas papilas gustativas aqui do paladar, eu tenho repugnância natural à cerveja. O cheiro já me dá asco. Nunca bebi na vida. E ficar assim, não me apetece, não. Se vir algum espírito obsessor tentar me induzir no álcool, ele não vai tentar conseguir. Porque já vai ver que a minha natureza não bate. Ou ele vai se converter, estando próximo de mim, ou ele vai procurar outro, onde possa dar vazão aos seus desejos, às suas compulsões. Ele se preenche com os fluidos que muitas vezes a gente exala em torno de nós, para tudo, na bebida, no sexo, na fofoca, na intriga, onde a gente está, na alimentação, tudo, estão aí se acotovelando conosco. E como lidar com isso? Será que eu estou sentindo esse desejo? É meu ou é do Espírito? Não importa saber se é teu ou do Espírito. Vê o conteúdo, se é bom, dá vida, potencializa. Se é ruim, opa, te contenha. Principalmente na hora da raiva. Porque em 10 segundos a gente faz besteira para 10 anos quando a gente está com raiva. Palavra ao vento não volta mais. Te contenha. Saiba o que dizer. Se não sabe, acerena teu coração primeiro. Para depois tu se permitir dizer o que sente. Desprovido daquela raiva, daquela compulsão, que poderia te colocar em desequilíbrio. Até que, com o tempo, isso vai se tornando repetição e tu vai criando novos hábitos. E aí os espíritos, percebendo que tu tens essa predisposição, ele continua aqui. Para que ao chegar próximos de nós, eles encontrem as disposições favoráveis para lançar as sementes em profusão que deve germinar os nossos corações para produzir frutos da caridade e da justiça. A gente quer a presença dos bons espíritos? Quem que não quer, gente? Eu quero. O tempo todo eles comigo. Mas o que eles encontram em mim? Aí ele continua aqui. Eu deixo a indicação para os irmãos lerem em casa, com profundidade, um ótimo conteúdo para o Evangelho no Lar, ou você lê antes de dormir, ou ao acordar, para refletir nisso aqui. Eles não estão pedindo aqui que não penseis, porém, que ao vos exortar incessantemente a prece, a evocação mental, queremos levar-vos a uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Ele não quer que a gente seja monge, isolado do mundo, gente, com todo respeito a quem é. É para que tu enfrente as adversidades e não te contamine com elas. Quando você pensar em fazer algo na tua vida, um projeto, seja o que for, entrega para Deus. Senhor, eu quero fazer isso. Está nas tuas mãos. Se for para dar certo, que frutifique. Se não for, me dê os sinais, Senhor, para que eu perceba. E Jesus deu um antídoto incrível. Te coloque no lugar do outro. Gostaria que fosse para ti? Faça. Não gostaria? Pense 2 vezes. Isso é para tudo na vida. E aqui a gente tem esse manual de instruções para andar na Terra, e assim que desencarnar, a gente não espere nenhum inimigo dizendo, vem, agora estamos de igual para igual. A gente vai se deparar. Ou você quer ser recebido pelos teus entes queridos, que bom, consegui me desfazer de certas tendências, essas, aquelas. Uma vez eu estava meio cabisbaixo e tal, e aí se aproximou um espírito pela mediunidade. Tu quer ser santo? Tu descobriu que tu não és santo e está se culpando por não ser santo. Ressignifica um pouco isso, tira esse fardo que tu impõe da culpa e encara de formas diferentes. Vai aos poucos tendo a arte de transformar para mudar. Eu não tenho paciência no trânsito, para mim é uma provação. Mas de tanto fazer esse esforço, vou compartilhar com vocês para encerrar.
O que aconteceu? Estou saindo da garagem, no centro de Florianópolis, de um estacionamento, e aí entro numa rua principal, o carro passa por mim, para na sinaleira e eu coloco o carro próximo atrás dele. E ele, sem perceber, vem encostando no meu carro. Aí eu só dou uma buzinadinha e olho para ele, amigo, bem assim, gente, espontâneo, sem... Aí ele, desculpa. Aí tá, passou. Quando cheguei na ponte, Senhor, eu não xinguei, eu não convidei para briga, eu não me irritei. Não é tão gostoso tu saber que tu conseguiu passar uma etapa? Claro que a gente tem oscilações, outros momentos teve, né? Situações diversas. Mas são ganhos que quando tu vê, tu vai tendo essa plasticidade no teu cérebro. A adúltera que eu falei, para encerrar a fala, ela foi estimulada por Jesus a seguir um caminho. Mas, Senhor, não sei para onde ir. Volta para tua família. Ninguém me quer mais. Nem os meus, nem os dele. Estou sem filhos. Então adote os órfãos do mundo. Tanto crianças quanto idosos. Senhor, eu não sei o que fazer porque quando fui pego em flagrante, no meu emocional, eu não estava me envolvendo com um amigo do meu marido. Eu estava me envolvendo com o meu marido, de tanto que eu o amo. Só que ele me deixou invisível por anos. E vivia com um amigo para lá e para cá que percebeu a minha carência. E com isso, ele foi aos poucos me assediando. E eu então deixei me seduzir, mas pensando no meu marido. Até que ele me pegou em flagrante. E com o seu orgulho, fez questão de me levar daquele jeito que o Senhor me encontrou. Quando voltei então para casa, o meu marido não quis mais saber, me expulsou com toda a força, meus sogros não queriam mais, meus pais não me queriam mais, e eu fiquei sem onde ir. Jesus então deu esse comando, adote os órfãos do mundo. Ela saiu dali e foi para a região que hoje conhecemos como o Irã, foi para a região da Pérsia. E lá montou uma instituição, diga-se de passagem, mérito para as mulheres, que antes de Pedro montar a Casa do Caminho, ela abriu uma instituição, um abrigo, onde ali ela pôde dar acolhimento para os idosos, pessoas abandonadas, crianças, enfim, desprovidas de recursos. E ali ela, então, começou a acolher essas pessoas e até que, 15 anos depois, aparece um homem, todo em andrajos, sofrendo horrores, e foi acolhido por ela. Aí ela, no trato com os demais, ele percebeu que ela tinha sotaque judeu. Por acaso és judia? Sim, meu irmão. Eu quero lhe falar. Aconteceu que eu peguei a minha esposa em adultério. E ele falando isso, desprovido da visão. Ele estava cego por causa do calor excessivo do deserto. Estava lá totalmente abandonado, invisível para o mundo. E ela ali, nos braços, ouvindo a fala dele. Levei ela então, passei apedrejada em praça pública, até que aquele Cristo me humilhou na frente de todo mundo. Como eu queria matá-lo. Quando eu voltei para casa, me dei conta do vazio. Que eu expulsei a única coisa que eu amava na vida. Tentei desesperadamente correr atrás dela. Nunca mais a achei. Como eu queria que ela me perdoasse. Porque hoje, com a dor, com a dificuldade, eu entendi o que Jesus queria realmente dizer. A proposta do amor.
O quanto que estás agora aqui me retribuindo isso, o quanto que Jesus realmente faz sentido. Como eu queria perdão dela. Até que ela falou, com certeza ela já lhe perdoou. Acerena teu coração. E aquilo foi tão certo, tão verdadeiro, que ela não se revelou para ele. E ali ele então desencarna nos braços dela, sem saber que era a pessoa amada que ele expulsou no passado. Eu fiquei assim, intrigado com a Amélia Rodrigues. Por que ela não disse o que aconteceu com ele depois quando despertou, né? Deve ter tido um suspense, mas com certeza, olha a forma como ele a viu. O quanto que esse espírito se colocou em débito ali com ela e gratidão ao mesmo tempo. Sabe Deus o que se passa no sentimento da pessoa nessas horas? Mas o desafio, meus irmãos, é que se a gente passa por certas dificuldades, conversa com Deus. Deus não está distraído. Tem os desafios do mundo, conversa com o teu anjo da guarda. Ele também não está mais sujeito a erro. Ele te ampara, te protege. Tem toda uma logística de espíritos investindo em ti, te dando suporte. O que nós estamos fazendo com essa oportunidade? Como é que tu queres desencarnar? Não sei, mas por hoje, conversa com Deus. Não existe potestade nesse universo que seja capaz de te apartar dele. Está o tempo todo interagindo contigo. E o que estamos fazendo desses recursos? O desafio de estarmos no mundo, sem sermos do mundo, mas ao mesmo tempo nos permitindo sentir as bênçãos que a natureza humana nos oferece, mas com esse sentimento verdadeiro. Nunca desejando maldade, se coadunando com o revide, o convite do revide, da raiva, da intriga, da maledicência. Está na hora da gente ceifar dentro de nós tudo que é joio nessa colheita que a gente está fazendo, para ficar só com o trigo, com as coisas boas. E com o tempo a gente vai se tornando cada vez mais leve. Esse é o convite que a doutrina espírita nos faz. Não para a próxima reencarnação mesmo, mas para hoje, para agora. E que vocês possam estender esse abraço a todas as mamães. O portal para o espírito entrar na terra. As mamães, né? Muita paz a todos, que Jesus nos conforte. Obrigado pelo acolhimento, o carinho de todos vocês. Que a gente possa levar àqueles que convivem conosco, que a gente recebeu aqui dentro, porque é lá que o mundo espera de nós, a doutrina espírita vivenciada. Muita paz, meus irmãos. Obrigado, que Jesus nos conforte, que assim seja.